Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje estamos aqui para o 6º vídeo contando relatos para vocês. E se vocês não se inscreveram ainda, ou é novo ou nova aqui no canal, se inscreva aí embaixo, ative o sininho de notificações. E aqui a gente tem a maldição do like. Se você não der um like aqui no começo do vídeo, alguém vai aparecer de noite para você ou vai puxar o seu pé. Então, bora lá pro vídeo. Tenho muitas histórias para contar, mas eu vou narrar uma história que aconteceu há alguns meses. Eu moro em um prédio, no 6º andar. Meu apartamento fica de frente para a rua. No prédio tem poucos moradores, não mora ninguém, atos no 5º andar. Mas algo aconteceu que eu tento uma explicação. Certa madrugada, estava com muito calor. Eu acordei lá pelas 3 da madrugada e abri a janela do meu quarto. Foi quando o ambiente foi inundado de um mau cheiro terrível. Cheiro de carne podre, algo insuportável. Parecia de um animal, um corpo em decomposição. Acordei meu marido e logo ele perguntou a mesma coisa. O que estava acontecendo? De onde vinha aquele cheiro horrível? Aquilo ficou alguns minutos e se foi do nada, como se nada tivesse acontecido. A única certeza que eu tenho que o cheiro forte entrou... Eita, pega. A única certeza que eu tenho é que o cheiro forte entrou quando eu abri a janela. Meu marido ficou com tanto medo que não gosta nem de falar do assunto. Eu gostaria de ter uma explicação para esse fenômeno. Gente, tem obsessores, tem espíritos malignos que acabam tendo esse mau cheiro, né? Então, bora para outra história. Então, se você não viu o outro vídeo, eu vou contar a história do mesmo cara, que é do mercado, beleza? Caso 2, de lá do mercado mesmo. Eu cheguei um dia para trabalhar. E um amigo meu, que era segurança do mercado, me chamou e disse: Rafa, você precisa ver essa filmagem. Gente, não era mentira isso. Eu vi com meus próprios olhos. A filmagem começa às 23h30, com o pessoal que trabalhava no fechamento do mercado, passando pelo depósito para bater o ponto e ir embora. Ficava no depósito ponto. E essa câmera, mais ou menos lá pelas 23h45, a última pessoa. E após a meia-noite, pouquinho, começa a imagem branca, transparente, no formato de uma pessoa. Fazia movimento como se estivesse estocando mercadoria. Gente, a madrugada inteira, aquela imagem branca, transparente, trabalhando como se estivesse pegando caixas. Aí meu amigo vai adiantando a imagem. Passa a madrugada inteira aquela imagem branca, transparente, trabalhando. Só encerra às 5 e pouco da manhã, quando começa a chegar os funcionários da abertura. Isso não foi ninguém que me contou. Eu vi a filmagem. E impressiona até hoje. Gente, o obsessor queria trabalhar. Então, bora para outra história. Caso 3. Esse mercado tinha muita atividade paranormal. Tinha casos que pessoa morreu trabalhando lá, de pessoa que trabalhava e morreu matada. Vou contar mais uma história que aconteceu comigo também. Só que eu estou relatando de fatos que aconteceu comigo. Gente, eu tava filmando e parou a câmera, mas tudo bem, vamos voltar aqui. Como eu disse no outro relato, eu sou padeiro, estava preparando uma massa de panetone. Eu precisava das forminhas de papelão para pôr na massa. A sala de embalagens era na parte de cima do mercado, perto da casa de máquinas. Eu fui lá sozinho. Era umas 16 e pouco, mas lá em cima era escuro e estava numa época de frio. Fui na sala de embalagens, peguei o que eu precisava e já ia descer as escadas. Nisso, a porta da casa de máquina estava aberta. A luz lá dentro acendeu. E passou uma sombra na parede. E aí pensei, deve ser alguém que tá lá dentro, zoando, né? Lá foi eu ver quem era, que acendeu a luz, passou lá dentro. Cheguei lá e não tinha nada. Além dos barulhos da máquina funcionando. Fui, olhei tudo, não tinha ninguém lá, não tinha. Aí saí de lá com medo. Meu auxiliar falou que eu estava branco, que nem papel. Até hoje não sei o que ou quem era.
mas vi o que vi. A luz acendeu também. Isso aqui eu tô contando é algumas coisas que aconteceram comigo lá. Gente, que mercado sinistro esse, né? Nossa. Então, talvez seja quem tava lá encaixotando as coisas e queria trabalhar, gente. Deixa ele trabalhar. Então, bora pra outra história. Se não crê, pelo menos respeita. Certa vez, minha mãe na infância, da qual a família era completamente cética e, digamos, ateus. Assim também era. Bom, voltava ela da escola com suas amigas, e a mamãe se gabava e zombando, dizendo: o diabo não existe. Isso é tudo obra da imaginação do povo. E finaliza rindo. Falou isso várias vezes enquanto discutia a crença com suas colegas religiosas. A última frase dita, um arrepio subiu na coluna. Foi esta: o diabo não existe. Se ele existe, por que não aparece para mim? Suas colegas lhe deram as costas e foram embora, horrorizadas. Claro, naquela tarde, sua tia veio lhe buscar para dormir em sua casa. Ao anoitecer, por volta das 20 horas, foi deitar. Já não tinha luz elétrica. O ritual era o mesmo, que em sua casa. Dava corda no relógio, assoprava a vela e dormia. E assim foi, meio acordada, meio dormindo, sentia alguém acariciando a sua mão. Aquilo o incomodava, e ao abrir bem os olhos, viu iluminando pela luz do luar um homem de estatura bem baixa, de pele escura, do qual não se havia os olhos. Ele sorria. Era um sorriso do qual descreveu como extremamente medonho. Sem mexer os lábios, dizia frases que entravam na mente da minha mãe. Palavras essas: você não me chamou? Agora vamos. Minha mãe continuava imóvel, sem conseguir gritar ou se mexer. De repente, esse ser fechou fortemente suas mãos na minha mãe e, andando de costas em direção à janela, foi puxando-a para fora da cama. É nesse momento que minha mãe percebeu que era real. Ele existia. O diabo existia e veio buscar ela. Seu coração estava acelerado, sua mente turbulenta e seu corpo sua prisão. Do nada, veio em seu pensamento algumas partes da oração do Pai Nosso, onde rezava na mente e pedia perdão. O bicho, enraivecido, soltou a mão dela, a deixando-a no meio do corredor do quarto. Se encolheu, andando de ré até sumir no escuro. Em seguida, conseguiu gritar sua tia e rapidamente veio socorrer. Mãe contou o que aconteceu, deixando-a horrorizada. Desse dia em diante, nunca mais brincou com esse tipo de coisa, e toda vez que contava, seus olhos enchiam de lágrimas e o seu corpo arrepiava. Gente, se você não acredita, não brinca com essas coisas, porque pode acontecer com você. Então, bora para outra história. Quem prejudica o outro está do lado do capiroto. Vamos lá. Uma vez, estava tarde da noite. Minha mãe pediu para meu irmão pôr o lixo na rua. Ele, por sua vez, com 7 anos, morria de medo, mas concordou com a tarefa. Ou era isso, uma surra na certa. Eu, claro, com uma maravilhosa irmã mais velha, de 8 anos e meio, fui na frente para ela pegar no susto. A casa era grande, em um sítio, motivo de briga pela família. Então, até chegar na frente da porteira, onde colocava o lixo, tinha uma caminhada por um trecho escuro, por 5 minutos no máximo. Bom, fui na frente, deu tempo de me esconder entre 2 muretas. Fiquei lá quietinha esperando minha vítima. Não demorou nada, e lá vem ele com um tiro de tanto correr. Percebi a sua aproximação com um chacoalhar do saco de lixo. De repente, ha! Fiz o máximo que podia para imitar um barulho de monstro. Ele, bom, para minha surpresa, ficou estático. Não olhava para mim, olhava para trás, e mudo. Não soltou a palavra enquanto fiquei rindo e falando: sou eu, seu bobo. Para minha surpresa, ficou estático e não olhava para mim, olhava para trás de mim e mudo. Ele ignorou, virou e foi embora, caminhando.
Logo fui atrás. Vi que ele chegou na minha frente e começou a gritar desesperadamente: "Nossa, mãe!", dizendo que viu um animal enorme do lado do lixo entre duas muretas que tinha chifres, olhos enormes e... Daiane, eu também estava lá, e esse bicho estava abraçando ela. Claro que eu cheguei em seguida já chorando, me explicando e pedindo desculpas, mas minha mãe me deu um coro, junto com um sermão dizendo que quando a gente pratica maldade, o diabo adora e fica do lado. Gente, vai brincar com essas coisas, vai? Então, bora pra outra história. O lobisomem. Meu bisavô, senhor Vicente, natural de Minas, casado com a minha bisavó, senhora Antônia, linda, italiana, de olhos azuis. Eles, com muita luta, construíram um império na época. Fazendeiro, era dona de muitas terras no sul de Mato Grosso, das quais renderam histórias que passaram de geração em geração. Vovô Biso, como carinhosamente chamo, conta que criava porcos e quando os vendia, abatia para os clientes. Para abater os porcos grandes, ele contratava ajudantes e um deles despertava certo receio. Foi assim. Para abater o porco, o sangrava na perna perto de uma bica para fazer a higiene da carcaça. Do porco se aproveitava tudo, inclusive o sangue. Então deixava o porco escorrendo para depois abrir e retirar as vísceras. Meu bisavô saía para os outros afazeres e o ajudante ficava de olho no porco. Quando eu voltava para abrir o bicho, não havia nenhuma gota de sangue sequer, e esse não sabia explicar o que havia ocorrido, mas não desistiu de saber o que acontecia. Numa vez chamou o ajudante estranho para bater outro porco. Depois de colocar para sangrar, fez que ia sair para os afazeres como de costume, mas ficou escondido observando o que ia ocorrer. Foi quando viu uma cena que jamais esqueceu, até os últimos segundos de vida. O homem suava e urrava, como se algo ruim se apoderasse do seu corpo, e entrou no mato. Passou alguns minutos, saiu desse mato. O animal ficou grande, de pelagem muito escura, semelhante a um cão. Mas suas pernas eram compridas e desuniforme, em compensação ao tamanho das patas. Então, esse cão lambeu todo o sangue que escorria do porco. Enquanto lambia, meu bisavô sentia os nervos das pernas pulando e o coração acelerado. Tamanho era seu medo por estar presenciando aquela situação. O cão, após lamber todo o sangue, voltou para o mato e depois saiu o ajudante amarrando a camisa. Biso deu um tempo e voltou para perto do porco, evitando aproximar-se do homem. O agradeceu, pagou pelo trabalho e nunca mais o contratou. O homem, vez ou outra, perguntava quando ia contratá-lo novamente, mas o Biso sempre dava uma desculpa. Palavras do meu finado bisavô. Tenho certeza que vi alguém amaldiçoado pelo demônio para virar aquele animal feio. Devia ter lhe tirado a vida, evitando o que ocorreu muitos anos depois. O desgraçado comeu o próprio filho. Foi descoberto porque a esposa o encontrou nu em um terreiro que havia fiapos da fralda do bebê em meio aos seus dentes. Nossa Senhora. Isso que acontece com várias fazendas. Nossa, isso é muito ruim. Imagina você presenciar uma coisa dessa. Seria terrível pra mim. E pra você, seria? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva aí no canal, ativa o sininho de notificações, gente. Não se esqueça disso, que vem mais vídeos por aí. E deixe seu like se vocês gostaram, porque é isso que eu vejo que vocês gostam do vídeo, beleza? E comente muito aqui embaixo se vocês querem que eu traga mais vídeos assim. Então, fui!